Vamos falar um pouquinho aqui, então, dessa redação. Essa redação é colocada no edital, geralmente, que é uma redação dissertativa, tá? Como eu disse, a dissertação, ela se divide, texto dissertativo, ele vai se dividir em 2 grupos, então ele só coloca que é dissertativo. Aqui você vai ter o dissertativo expositivo e você tem o dissertativo argumentativo. Tá? Em geral, o CESP trabalha mais com o expositivo, tá? O argumentativo é quando a banca ela te dá um tema livre. Ela pede para que você fale, por exemplo, sobre a escassez da água, ela quer que fale sobre o meio ambiente, só um tema para você falar sobre isso. Sobre a evasão escolar, eu quero que vocês falem sobre a evasão escolar. Então, nesse caso, ela te dá um tema livre e você vai desenvolver um texto. Num tema livre, né, no argumentativo, é aquele que você vai ter aquele posicionamento, a tese, tá? E aí vai ter que elaborar e você vai ter que criar os seus argumentos, pensar em argumentos e colocar para ser desenvolvido. Já no expositivo, o que vai acontecer? Como vocês viram aí, a banca dá o tema, na verdade ele cria uma história para você, recheada de situações que você até já reconhece de tanto estudar, não é? O CESP gosta muito, quando fala de Polícia Federal, muito de questões que envolvam o direito constitucional e o direito penal, tá? E você vai ter um texto que ele vai já elaborar para você os pontos que você vai discutir nesse texto. Então, ele já te dá a orientação. Aqui você não vai escolher, no meu texto eu vou falar sobre isso, sobre aquilo, e vai falar diferente. Não. É o tipo de texto que a banca ela já vai dizer quais são os pontos que você tem que falar nesse texto. No tema livre isso não acontece, é você que escolhe quais os pontos você vai discutir nesse texto. A respeito da evasão escolar, eu coloco que é um problema que vem crescido bastante, né? E a esse respeito, eu sei que a esse respeito eu tenho muitos pontos, né? A evasão escolar ela pode acontecer por vários pontos, eu posso falar a respeito da distância, que é um empecilho para muitas pessoas, eu posso falar da questão do trabalho, que às vezes chega de maneira precoce, eu posso falar um pouquinho do bullying, que é também uma das coisas que levam lá ao aumento da evasão escolar, enfim, eu tenho vários pontos a esse respeito, mas eu não tenho como falar sobre todos eles, então eu vou destacar e vou decidir falar sobre 2, 3 pontos no meu texto. Então, assim é o tema livre. Então, eu resolvo que eu vou falar sobre o bullying e sobre o trabalho precoce. Aí, o outro resolve falar a respeito, inclusive, da gravidez na adolescência, que também é um dos pontos, e enfim. Então, no tema livre, você escolhe os pontos que você vai escolher, que você vai falar no seu texto. Já no expositivo, não. A banca, ela escolhe, ela vai contar a história para você, mas ela já diz quais são os pontos que você vai discutir nesse texto. O que, de certa forma, tira aquela responsabilidade, ajuda, porque um dos momentos que muitos alunos relatam ser muito difícil é escolher o que falar no texto, né? Você pega um assunto e fica ali, às vezes, um tempo pensando, cara, eu vou falar sobre o que nesse texto? E você pensa, vira de um lado, vira do outro, enfim, né? Aqui você não vai ter esse problema, a banca ela vai dizer quais são os pontos que vão ser destacados. Mas, como eu disse, é um tipo de texto que vai trabalhar com uma parte específica. Então, a armadilha aqui é você não falar coisas que não diz na lei, né? Falar coisas contrárias à realidade. No texto expositivo, assim como no texto argumentativo, você tem lá a introdução, né? Você tem o desenvolvimento e tem a conclusão. Quando a banca diz a você que quer que você fale a respeito de algo, não é para só responder, é isso ou é aquilo. Você vai construir, na verdade, um texto independente. E esse texto, tá? Não posso mencionar a história, a história em questão, não, mas espera aí, eu tenho que, na verdade, meu texto tem que ser independente. Por isso tem a introdução. Então, você pode escolher como técnica na introdução a definição.
não é? Olha, no exemplo que eu dei aqui para vocês, na história, né, um dos temas do CESP, ele começa a história falando o seguinte, né? Que após recebimento de denúncia anônima, agentes da Polícia Civil invadiram no período da noite. Você já sabe qual é o assunto que vai ser tratado aqui. E aí um dos pontos que ela quer que seja discutido é a questão do aspecto dos direitos e garantias fundamentais aplicáveis nesse caso. Então você pode começar o seu texto fazendo uma breve definição. Você pode ir lá no seu texto e mencionar como na introdução, começar a falar, não é? Que os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição vêm para proteger o cidadão, né, disso, né, ou daquilo. Você vem lá fazendo uma breve definição, tá? E aí você começa a falar um pouco dessa história, mas você vai contextualizar essa história. No caso de uma suposta, não é, invasão, né, e você vai começar a falar aqui. Então, você começa a sua introdução fazendo pequenas definições. O desenvolvimento você vai trabalhar aqui como ele pediu e colocando os exemplos da própria história, tá? Você não vai trazer a história e no seu texto não pode falar na história da prova, tá? O seu texto tem que ser independente. Você pode usar a história como base, por exemplo, como exemplo. Quando você começar a falar dos direitos e garantias fundamentais, você pode colocar que no caso aqui, quem começa a falar que a polícia, ela invadiu no período da noite, né? E você falar que um desses direitos é a questão da garantia do asilo inviolável. Você pode falar que aqui ele menciona que foi um quarto, né, de hotel e que o quarto de hotel é considerado. E você pode explicar o que é o asilo, o que é considerado um asilo. Que pelo Código Penal, não é? Quando você tem lá um quarto de hotel, aquilo ali é um asilo inviolável. Então você não pode adentrar ali, ainda mais no período da noite. Pode aproveitar nesse momento e explicar que há casos sim que a lei autoriza essa entrada no período da noite, mas em quais situações? Você vai colocar ali no papel, né? Você vai colocar os seus conhecimentos ali, né? Com autorização judicial, né? E autorização judicial durante o dia, né? À noite, no caso de se você tiver flagrante delito, tá? Enfim, coisas que não acontecem aqui, bom? Então, a estrutura é basicamente um texto explicativo, não é um texto em que você vai se posicionar. Agora, se você perceber a forma como é elaborada, né, o tema, é uma forma que já te coloca numa situação em que parece que você vai escolher, porque ele coloca aqui para você sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade, como se você ali pudesse escolher. Aqui tem vários elementos não é uma questão de escolha, é só para você afirmar isso aqui com base na lei. Ele fala depois aqui também na questão da possibilidade ou impossibilidade jurídica de utilização, não é, em processo judicial. Então aqui você tem a questão da teoria que nós estamos falando aqui, da árvore envenenada. A gente aprende isso lá, não é, no direito, e que você não pode criar um processo com base, né, com provas ilícitas. Então, vai olhar essa teoria. Lembre-se que algumas teorias, algumas ideias, elas são modificadas. Então, não é uma prova, galera, que vai exigir que você coloque ali o artigo que você tenha isso, tá? Não vai exigir, mas ele vai exigir que você mencione pelo menos, olha, eu não preciso dizer qual é o artigo da Constituição, mas eu preciso dizer que a Constituição prevê isso. Eu não preciso colocar qual é o artigo do Código Penal, mas eu preciso entender que quem fala a respeito desse asilo inviolável especifica qual é o tipo de asilo inviolável, é o Código Penal. Eu não preciso colocar qual é o artigo, tá? Inciso, e nem colocar ali ao pé da letra o que diz. Até então, eles entendem que o que está sendo cobrado é uma redação que tem como tema algo específico em direito, mas que não é para advogados. É para alguém que tem nível superior, às vezes em outra área. Então, você vai dominar como um aluno, aquele que estudou o edital para fazer a prova objetiva. E se você olhar a parte de direito, né, na parte específica, dá base para você fazer uma redação como essa, porque você tem que saber disso para fazer a parte específica. Então, você não precisa se cobrar a ponto de falar assim, eu tenho que fazer um texto, tenho que colocar lá quais são os artigos, incisos, nada disso, tá? A única coisa que você precisa saber é o seguinte, quando afirmar alguma coisa, você colocar que é segundo o Código Penal, tem que ser realmente algo trabalhado no Código Penal,
tá? Se colocar que é segundo a Constituição ou segundo entendimento do STF, não precisa colocar lá qual foi a súmula, não. Você só precisa colocar qual é o entendimento hoje para isso. Até mesmo essa questão da árvore envenenada, que antes, né, se você tivesse uma prova adquirida de forma ilícita, todo o processo era descartado, mas hoje a gente sabe que não é assim, tá? Hoje se aproveita a parte do processo que você pode aproveitar e descartar somente essas provas. Isso aí estou aprendendo tudo com o direito, né, gente? Assim, então vocês vão ter paciência, porque é professor de português, entendeu? Então, o que se espera desse tipo de redação, né, com relação a conteúdo? Que você venha ser o mais explicativo possível. Não é um texto em que você vai se posicionar, é um texto em que você vai desenvolver um texto com introdução, então ele tem uma sequência, é um texto que vai ter um fechamento, mas que aqui no desenvolvimento já está estabelecido que você tem os dois aspectos que ele já trabalhou. A introdução é algo bem breve, não precisa se alongar muito. O grande ponto do seu texto vai estar no desenvolvimento, tá? E no que você vai colocar aí, se é constitucional ou inconstitucional, se é, na verdade, se há possibilidade ou impossibilidade de seguir isso aqui. Então, alguns pontos que valem a pena destacar para você que vai produzir o texto, né, que nós colocamos aqui. O fato de ele falar que a denúncia anônima, tá? Até tem a denúncia anônima, existe um entendimento para isso. Bom, não pode ser só com base em uma denúncia anônima que você pode fazer alguma coisa. Então, já pode falar algo a respeito disso, tá? Galera, e lembrando, se você quiser fazer uma breve consulta, pode fazer uma consulta aqui. Quem tem o celular aí, não lembra, quer ler um pouquinho antes de começar a escrever alguma coisa, essas partes importantes você pode fazer uma pequena pesquisa para poder produzir algo, tá? Quem já tem o conhecimento já vai ter mais facilidade e vai produzir com mais tranquilidade. A questão do quarto do hotel, vale a pena você falar a respeito, tem coisas para falar a respeito dessa questão do quarto do hotel, tá? Você pode falar também a questão da busca e apreensão de materiais, você não ouve aqui na história que houve autorização para isso, tá? Ele fala que a busca e apreensão de materiais e documentos supostamente utilizados, ele não tem a certeza que foram utilizados para cometer um crime, e já levou. Isso pode acontecer ou não, não é? E isso mostra também que não é um flagrante. Ele entra com base em uma denúncia anônima, não há flagrante ali, tá? E ainda leva, né, documentos e materiais e documentos. Então, tudo isso dá para você falar bastante coisa, tá? O que mais a gente pode aqui marcar? Essa parte que fala que alicerçaram a denúncia oferecida pelo Ministério Público, então isso foi a base para aceitar. Então, essas partes você pode pesquisar, já dá para falar bastante coisa, tá bom? Outra coisa que a gente pode falar aqui. Foram tomadas depoimentos de diversas testemunhas, as quais serviram também. Então, olha só, sublinha essa parte aqui, depoimento de diversas testemunhas. Essa parte que também dá para você falar alguma coisa. É dito a respeito sobre a questão de prova com base em testemunha, né? Depoimento de testemunha, isso é falado, tá? Então você pode condenar alguém só com base só em denúncia, ou no caso aqui ele coloca depoimento de testemunha. É falado alguma coisa sobre isso também, tá? Então é isso. Com relação agora à estrutura língua portuguesa, tá? O texto tem que apresentar características bem parecidas daquela da redação, que nós falamos da redação oficial. O texto tem que ser claro, né? Então, que possibilita a imediata compreensão. Então, apesar de trabalhar com a área jurídica, viajar na área jurídica, você vai evitar termos que são típicos, próprios da área jurídica, que só quem trabalha na área tem, né, aquele domínio. Então, se puder sempre trazer para uma norma culta, então cuidado ao ficar colocando os termos próprios, né, dessa área jurídica. Você não precisa colocar os termos e as teorias em latim, tá? Que acontece muito quando você aprende, não é? Então a pessoa quer mostrar para o avaliador que ele entende de direito. Então ele vai começar a colocar aqui, não é? Em dúbio pro réu, né? Então vai colocar lá em dúbio pro réu no seu texto, né? Ainda faz questão de colocar lá no forma em latim. Não,
Você vai escrever um texto, imagine que você está escrevendo um texto para alguém que não é da área de direito. Quem vai corrigir seu texto? Um professor de língua portuguesa. Você vai começar a colocar aqui em dúvio pro réu nisso aí? Não, né? Você vai colocar, mas eu domino, né? O tema é na minha área, peraí, eu tenho que mostrar que eu sei. Não, não é isso. Lembra lá da redação oficial? Né? Eu tenho que escolher uma linguagem, a norma padrão da língua. Né? A norma padrão vai fazer o quê? Eu vou ter que adaptar isso aí. Então, eu não vou colocar aqui os vários termos técnicos no meu texto. Tá? Eu tento colocar de forma que todos possam compreender. Que isso não significa uma linguagem pobre. Tá? Significa uma linguagem que... Imagina você falando com alguém que não é da sua área. Você vai ter que traduzir um pouquinho isso aí. Tá bom? Com relação à concisão, falamos o que aqui que é a concisão? Que é a economia de palavras, mas não de pensamento, né? Você vai falar, aqui tem muita coisa para ser falada, mas cuidado para você não viajar demais e acabar falando coisa demais. Então, se atenha ao que ele pediu, tá? Não vá montar aqui um texto muito extenso, a gente sabe que, em geral, eles costumam cobrar de 25 a 30 linhas, não é? Então, não dá também para viajar demais. A gente pensa que o nosso problema vai ser alcançar essa quantidade de linhas. Para outros, a dificuldade é se manter, né, entre as 25 e as 30. Eu aconselho sempre 28 linhas, não é bom você fechar as 30, tá? E também não ficar muito abaixo, aquela margem de segurança ali, 28 linhas, bom? Então, cuidado para não viajar demais. Então, o princípio da economia linguística, colocar em prática as aulas, né, de língua portuguesa. Vocês viram aqui uma das técnicas que é usar o pronome relativo para reduzir, e assim como o pronome relativo eu tenho outras formas de, não é, reduzir aí os meus períodos, tá bom? Outra coisa que é importante falar aqui, o CESP é uma banca que é conhecida por ser muito visual, então ela gosta muito de pegar ali, os avaliadores geralmente gostam muito daquele texto que de cara já vê uma boa formatação. Tá? Então, eu sempre falo o seguinte, olha, a letra pode ser a de forma, tá? Mas o ideal é que seja a cursiva. Eu sempre aconselho a cursiva. Se você tem muita dificuldade de produzir a letra cursiva, aí tudo bem, faz a de forma. Mas cuidado, a sua letra tem que ser legível. Tem letra, galera, que é bonita, mas não é legível. A pessoa, ela faz umas voltinhas lindas, mas é tanta voltinha que você se embola onde está o E, onde é que está o I, a coisa fica, né, meio encaracolada mesmo. Tu vê, esses dias eu peguei uma redação para corrigir, ela estava exatamente assim. Quando você olhava de longe, a letra era linda, mas quando você tentava ler aquilo ali, em alguns momentos você se atrapalhava. Então, cuidado, a letra ela tem que ser legível. Se há uma dificuldade muito grande para você escrever com a letra cursiva, então, que você faça com a letra de forma, tá? É permitido. Não esqueça de separar o seu texto em parágrafos, aquele espaçamento do parágrafo, tá? E outra coisa, você vai ter a linha, o limite, até em que ponto eu devo escrever? É até o limite da folha? Não, é o limite da linha, tá? Em alguns casos você vai ter aqui a margem, a linha, e em outros não. Você só tem a linha. Então, o seu limite é o quê? É a linha. Olhar o texto e ver que ele está bem formatado, tá? Isso é importante. Então, o seu limite é sempre o quê? Até a linha, tá? Então, quando a gente vai visualizar isso, a gente percebe um texto bem formatado. Agora, aquele que depois da linha quer sempre encaixar mais uma sílaba porque não quer dividir a palavra, aí fica complicado, né? E o que fazer quando eu vejo que não tem jeito, eu tenho que dividir a palavra? Você vai usar aquelas regras, né, de separação silábica, essas regras de translineação. Então, o que eu faço? Você tem lá a palavra carro, a gente sabe que não pode fazer e colocar aqui o O sozinho. Então, a gente vai usar todas as regras de separação silábica, né? Colocando o traço. Esse traço não tem que ficar no meio da linha, não. Ela tem que ficar bem próximo à linha. Também nem em cima, senão ele vai ficar apagado, tá? De forma que ele apareça e aí você coloca na linha de baixo, tá? Lembrando que com a reforma, cuidado com as palavras que tenham hífen, né? Porque quando você separar exatamente no hífen, você vai colocar o traço, né, que indica a translineação, e você vai colocar o hífen na linha de baixo. Essa é uma orientação que vem depois da reforma ortográfica, né? Então, somente caso eu tenha dividido a minha palavra justamente na parte do hífen. Se não, eu divido normalmente.
Nada de ir escrevendo a palavra e percebendo que está chegando ao final, né? Então, eu vou colocar lá fundamental, eu coloco lá funda. Ih, não vai dar não, peraí. Aí a pessoa vai... Ai, deu, quase deu, né? Isso aqui é horrível na redação, pelo amor de Deus, né? E tem gente que faz isso, eu falo essas coisas que você fica rindo, porque você não ouviu, mas faz isso, não faz, divide logo a palavra, tá? Outro ponto interessante aí, muita gente me pergunta a respeito do título, tá? Em geral, não se pede título, ainda mais para um texto expositivo. Só em último caso, se a banca exigir lá, colocar, e se for o caso, ela vai colocar na prova lá para você produzir um título. Quando isso acontece, geralmente tem uma linha centralizada, tá? Eles colocam uma linha centralizada quando há uma exigência de título. Não exigiu, não coloca, sabe? Não fica inventando, não ache que todo texto tem que ter título. Não tem essa história. Não sei de onde tiraram que todo texto tem que ter título. Existem muitos textos que não têm título, não é uma obrigação. E em concurso público eu sempre falo que a tendência é até isso acabar, tá? Porque uma preocupação muito grande que eles têm é a não identificação do candidato. E de certa forma, dependendo do título que você venha criar, ali dá para criar uma certa identificação. Então a gente vê a tendência até de mais à frente, a banca até proibir a questão do título. E já pegando nesse ponto aí da identificação, lembrando que você não pode assinar, né? Não deve assinar o seu texto. Por que eu falo isso? Porque na hora, quando você vai entregar lá o cartão resposta, porque você pega o caderno de questões, recebe lá a folha de redação, que você vai fazer a sua redação definitiva, e tem lá o cartão resposta. A pessoa, quando vai entregar, na verdade, ela sabe que quando é possível levar o caderno de questões para casa, o que fica com o fiscal é só a folha de redação e o cartão resposta. Ali não aparece nada, só um número. E aí, sei lá, tem sempre um que acha que deve assinar para a pessoa identificar. É justamente o contrário. Ali não tem nenhuma informação a seu respeito, justamente para não ter essa identificação. E você vai ser identificado pela numeração da folha, tá? Então, eu já vi gente, por exemplo, pegando aquela folha e assinando. Se fizer isso, é anulado o seu texto. Não pode ser assinado, não pode ter desenho, tá? Até se tiver um risco na sua folha, ali é considerado uma forma de identificação. Então, tem que ter muito cuidado com relação a isso. Bem, muitos me perguntam a questão da revisão desse texto, passar a limpo. Bom, eu dou a seguinte dica, mas você segue se você sentir à vontade, tá? Eu aconselho sempre a começar pela redação, tá? Que você comece a sua prova pela redação. Por quê, galera? O peso da redação na classificação ela é muito grande, demanda muito esforço e concentração, tá? E logo que você chega para fazer a sua prova, você está com a mente melhor para fazer aquilo. Se você, imagina você já cansado, já leu muito, já está, sabe, às vezes até com a cabeça doendo, você ainda vai começar a fazer a redação. Então é melhor você começar por ela. Faz a sua redação, mas deixe para corrigir essa redação ao final da prova. Eu sempre falo isso, tá? Faz o seu rascunho, elabore o seu texto, e aí quando acabar, o que você faz? Vai lá para a sua parte objetiva. Isso por quê, galera? Tem uma explicação. Porque é muito ruim quando você corrige um texto que você acabou de fazer, não é? Quando você corrige um texto que você acabou de produzir, é normal, as ideias ainda estão muito frescas na sua mente. Então você jura que aquele parágrafo é claro, dá para entender aquele parágrafo. Mas depois de um tempo, você vê que ele não é tão claro quanto você pressupunha, né? Então, assim, eu sempre falo, faz a redação primeiro, faz a parte objetiva, claro, prestando atenção no horário. Você tem que lembrar que você ainda precisa passar um texto a limpo. Mas quando você agora parar para revisar o seu texto, você ganhou um distanciamento para que de fato você possa corrigir. Eu não sei se alguém aqui já passou por essa situação de pegar um texto, não é, que escreveu em algum dia, deixou lá na gaveta, não é? E aí você vai olhar aquele texto que você escreveu e resolve ler aquele texto. E às vezes você próprio tem dificuldade de entender o que você disse ali. Você precisa puxar pela memória o que você estava pensando naquele momento para você ter escrito aquilo ali. Então, nesse caso é a mesma coisa. Aí você percebe que aquilo que naquele momento era muito claro, na verdade não era. Então eu sempre falo, olha, já está nervoso, prova daquela ansiedade, então deixa para corrigir o seu texto depois. E quando corrigir o seu texto, galera, por favor, olha só, toda vez que a gente lê o nosso texto, a gente quer mudar uma palavra, isso é normal.
Se você lê o seu texto 10 vezes você quer mudar uma palavrinha de posição, você acha que fica ali melhor. Só que chega um ponto que você tem que falar assim, eu não vou mudar mais nada. Quando estiver passando o texto a caneta, não mude uma palavra. Por que isso? Porque quando você muda uma palavra, já não encaixa mais com aquela estrutura, a concordância já muda, né? Quando você vai se dar conta, você está escrevendo um texto a caneta, não é? E sem base nenhuma. Justamente nesse momento que muitos acabam às vezes errando. E quando erra a caneta, o que faz? Né? Aí bate aquele desespero, tem a galera que quer consertar, às vezes acha que dá para consertar. Então, por exemplo, às vezes o meu O não ficou tão bonito, então ele resolve reforçar esse O e fazer aqui, ó. E acha, por exemplo, ninguém percebeu, não é? Deu para corrigir. Ficou agora um O que dá para visualizar melhor. Só que isso aqui, tá? Eles consideram como erro ortográfico, né? Eu já peguei questão de prova, quando você pega o espelho de correção, ele alegando que naquela linha em que tinha esse borrão aqui, erro ortográfico. Agora, se você percebeu que errou está a caneta, não tenta consertar o erro, não. Dá aquele risco no meio da palavra, não precisa colocar nada entre parênteses, não precisa colocar nenhuma palavra que está dizendo que você está corrigindo, tá? Isso acontece às vezes porque existem até documentos como a ata, que se você de fato errar, você vai lá e colocar, não é, a retificação e você fala isso. Mas olha só, a redação não, é como na lei. Quando uma lei ela é modificada, o que você percebe lá? Que há um risco no meio, não é verdade? E depois segue o artigo normalmente, o parágrafo normalmente. Então, vai ser exatamente assim que você vai proceder na sua redação. Se por um acaso, né, você percebeu que a caneta errou, dá o risco e segue normalmente o seu texto. Nas linhas em que isso aconteceu, o texto não tomou, né, no espelho de correção não tinha nenhuma punição. Não há punição quando você faz isso, tá? Pode ficar tranquilo. Agora, é claro que tudo são os excessos, né? Você não vai ficar fazendo isso toda hora no seu texto, aí no final você faz as 28 linhas, não, tá? Então, assim, você não pode haver o excesso, mas se acontecer, que você faça isso aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta com relação à estrutura? Fala aí comigo. Tá? Exemplos, galera. Pode trazer algum exemplo, né? Sei lá, você quer trazer algum exemplo de algo sempre de domínio público, tá? Cuidado ao colocar sempre uma afirmação que fulano falou isso ou aquilo, se quer segundo fulano ou ciclano, tem que ter certeza de que foi, não precisa ser na íntegra, eu sempre falo isso, não precisa ser a fala na íntegra, mas tem que ter a certeza daquilo que você fala. Não aposte em colocar falácias, tem gente que fala assim, mas ele não vai pesquisar isso, não é? Em se tratando de uma prova para a Polícia Federal, em que ele vai testar a parte específica, tá? Conte com a pesquisa sim, ele vai pesquisar. Apesar, como eu sempre falo, que é o professor de língua portuguesa, ele recebeu ali um espelho, ele sabe o que ele pode e o que ele não pode falar. Não é a área do professor de língua portuguesa. E é legal ser assim, porque também, em muitos casos, não é a sua área também. Às vezes você tem uma formação, como o colega falou, em educação física, não é? E vai ter que falar algo na área que é específica de direito, mas é uma específica que você vai ter que fazer a prova, tá? E assim como você tem a capacidade de produzir o texto, ele vai ter a capacidade para corrigir, tá? Claro que você com base nas aulas e o professor com base no espelho. Então, o que vai ser só avaliado é se você não falou alguma coisa que a lei não impõe, tá? Então, é isso. O texto não tem muito mistério, não. Acho que a parte que vai trazer maior dificuldade, e acredito que não seja dificuldade nenhuma, é a questão do assunto a ser desenvolvido. Então, galera, mãos à obra. Vamos começar a produzir alguma coisa? Tá? Bem, eu vou colocar algumas coisas aqui que podem te ajudar, tá? Se quiser fazer a pesquisa, pode fazer, tá bom? E o que eu vou fazer aqui com vocês? Vocês já podem ir me chamando a cada parte do seu texto, tá? Então, a gente vai fazer esse texto aqui juntos, não precisa ser o texto todo. Então, o que a gente pode trabalhar aqui? Vamos trabalhar o desenvolvimento, tá? Eu vou abrir mão da introdução e da conclusão, porque a gente não teria como fazer o texto todo aqui. Por que eu vou trabalhar mais o desenvolvimento? Porque aí eu vou acompanhando com vocês esse processo de criação. O desenvolvimento são esses dois pontos que ele quer que você fale aqui. Não é? Direitos e garantias fundamentais aplicável ao caso. Então, não quer que você fale de todos os direitos e garantias que está lá na Constituição. Não quer que você fale de todos.
Só o que eu posso falar aqui do caso. Então, você vai reconhecer aqui alguns direitos e garantias que estão sendo mencionados nesse caso, né? A questão do asilo inviolável, a questão aqui, enfim, tá? E a questão da possibilidade ou impossibilidade jurídica da utilização do processo, a possibilidade ou impossibilidade jurídica da utilização em processo judicial. Então, o outro parágrafo você vai falar a respeito disso, tá bom? Mas, claro, com base no texto, mas não precisa mencionar o texto, só trazer daquilo ali que é necessário, tá? Então, você pode falar aqui em caso de, né, uma prova, tá, adquirida de tal forma, fale um pouco da testemunha, se eu posso acusar alguém, condenar alguém com base, não é, em provas só adquiridas de forma ilícita e testemunhal. Tenha uma orientação a respeito disso. Bom, vamos tentar fazer. Vamos começar por essa questão dos direitos fundamentais. Vamos começar aqui. Deixa eu colocar alguns pontos. Bem, aqui são alguns pontos que podem ajudar, tá? Acho que dá para dar para ajudar aqui um pouquinho. Quarto de hotel, tá? É considerado casa, segundo o Código Penal. Então, quando você mencionar, você pode. Não precisa me lembrar do artigo, tá? A casa, mencione a questão, fale ali a questão do dia e da noite, tem essa diferença, em que situações você pode adentrar essa casa sem autorização judicial. E com autorização judicial, já que você está falando ali, menciona, né, quando é possível fazer isso, o que não se aplica, tá? A questão da busca e apreensão pode ser feita de qualquer forma, você pode chegar, receber uma denúncia anônima, entrou na casa, já pode levar as coisas que supostamente foram usadas para cometer um crime, né? Dá para falar a respeito disso, tá? Aí aqui, vamos lá. Dá para a gente falar aqui dos direitos, na primeira parte que ele fala dos direitos e garantias fundamentais. Aí aqui a gente pode falar mais da questão do segundo ponto, né? Do processo. Denúncia com base na invasão. Então, a denúncia foi aceita com base em uma invasão, tá? A prova testemunhal, ela é suficiente? Dá uma olhadinha aí e responda. E a conclusão é o quê? Você vai dizer a respeito, rapaz. Então, o que deveria ter sido condenado, o que deveria acontecer com o processo deveria ser anulado, não deveria ser anulado, enfim, tá? Vamos começar então, galera, vai fazendo. Eu já vou citar logo o que ele está pedindo, não precisa enrolar. Não precisa. Direitos e garantias, já vem citando. Sim, já pode ser direto. Você já pode começar o primeiro parágrafo de desenvolvimento sem enrolação, porque eu não pedi introdução, tá? Então, se eu não pedir introdução, você já pode começar a falar que os direitos... Só que quando você começar a falar nisso, lembre-se que o pano de fundo vai ser essa história. Você não precisa falar a história, mas você vai usar isso como exemplo, não é? Você vai falar desse ponto específico dos direitos e garantias fundamentais, porque existem muitos outros que não se aplicam a esse caso aqui. Eu só quero que você fale a respeito desse ponto, né? Enfim, mais ou menos isso mesmo. Vai falando aí que a gente vai corrigir. Isso, só desenvolvimento. Tá? Vamos começar a quebrar esse gelo pelo desenvolvimento. Como eu falei aqui, como vocês, né, grande parte não tinha ainda tido aula de direito, então vamos começar com o desenvolvimento, que seria a parte menos tensa. Assim, menos tensa no sentido de você elaborar a questão de direito, enfim, tá? Então, não, a denúncia é com base na invasão, não é isso? Não, porque olha só, Então, a invasão. o MP... Não, tá, mas lá embaixo já no MP, ele fala que a denúncia oferecida ao Ministério Público, tá? Aqui já não estou falando mais da polícia, não. Aqui eu estou falando do Ministério Público. Tem a invasão com base da denúncia anônima lá em cima, mas abaixo tem lá dizendo o seguinte, que os materiais e documentos obtidos durante a invasão do quarto de hotel foram as únicas provas que ali cessaram o quê? A denúncia oferecida pelo Ministério Público. Então, eu já estou falando agora a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Então, ele ofereceu essa denúncia com base só nessa invasão. Ele só tinha isso para fazer a denúncia, né? Então, isso aí tem um pano para mim para você falar. Por isso que esse aqui fica mais para a parte do processo. Essa invasão que você fala está mais aqui, ó. Ó, você vai pegar esse ponto aqui, ó. Isso, vamos trabalhar mais o desenvolvimento. Como diz aqui, direto ao ponto. Vamos lá já no desenvolvimento
E porque é justamente no desenvolvimento que você vai mostrar o seu conhecimento. Ali você vai mencionar as leis, o que você conhece do assunto. A introdução aqui, nesse tipo de texto, ela tem quase que um papel secundário. A introdução aqui, na verdade, é aquela parte que você vai contextualizar. Então, o grande ponto é aqui, o desenvolvimento. Como a gente não vai ter um tempo hábil para corrigir todas as redações em sala de aula como um todo, eu vou priorizar o desenvolvimento, né? Que é o momento em que você vai organizar as informações que eles foram dando no texto para você criar.